A partir de agora, vamos com a nossa live Sagres Educa. Lembrando a você que o conteúdo está alinhado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS 4, Educação de Qualidade para Todos e Todas. É um ODS, é um objetivo e a gente se conecta às soluções que colaboram com a educação de qualidade. Por isso, Euler, solta a vinheta, vamos começar a nossa live Sagres Educa. Olá, seguidores da Sagres, aprendizes da Renapse e a toda a comunidade da educação. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição da nossa live Sagres Educa, mais uma vez na nossa programação. Estamos chegando à nossa quarta edição da nossa live e eu sou Vinícius Tondolo, tenho a honra e a satisfação de poder contar com a presença de todos vocês que estão disponíveis e compartilhando experiências e conhecimento conosco em mais essa edição. Além de mim, a Flávia Moiana, eu e a Flávia estaremos mediando a transmissão de A Partir de Agora, que tem como tema Metodologia Maker e Criatividade, grandes aliadas de professores e alunos para novas formas de ensinar e de aprender. Na semana passada, nós conversamos sobre a importância da gamificação e o uso de jogos no processo de aprendizagem. Também compartilhamos experiências de professores e alunos sobre o tema. A edição contou com especialistas, com os especialistas, a conteudista e designer Giovana Paixão e o professor de ciências e formador de professores Victor Mena. Você pode acompanhar no nosso canal no YouTube, no Sagres Educa, você acompanha essas outras edições, a edição 1, a 2 e a 3. Esta é uma produção da Fundação Sagres, com apoio da Fundação Procerrado, da Renapse, do EduJob, do Demar Jovem e do Sistema Sagres de Comunicação. Seja muito bem-vinda, Flávia. É bom tê-la novamente aqui na nossa live do Sagres Educa. Doutor Vinícius Tondolo, é um prazer estar aqui, né? Quero dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui com a gente pelo canal do Sagres Educa. Sejam muito bem-vindos. Nós temos agora 369 pessoas aqui já assistindo. Sejam bem-vindos vocês. E hoje nosso assunto vai render, né? Então, se você que está assistindo a gente, e até você também, né, Tondolo? Se você é adepto a botar a mão na massa para encontrar soluções criativas para os seus problemas, sem dúvida, você está muito mais próximo da cultura maker do que você imagina. E eu fiquei pensando, viu, Flávio, como é que se eu realmente estou próximo, assim, e eu fui buscando pessoas que possam colaborar, né? Existem tantas mulheres, tantos homens que se destacam na cultura maker. Tem o Mitch Altman, ele é um hacker e um inventor. Então, o Altman é muito conhecido e um dos grandes pensadores deste movimento, né, do faça você mesmo. Mas eu comecei a viajar na maionese e os meninos vão... eu não sei se quem está nos acompanhando na live vai lembrar do MacGyver, mas o MacGyver era um faça você mesmo. Eu lembro. Né? Eu sou dessa época. O MacGyver era um faça você mesmo. E para as meninas que estão acompanhando, e um bom exemplo para os meninos... O Rodrigo Hilbert também é um faça você mesmo. É um bom exemplo de cultura maker, não é mesmo? Com certeza. Então, se você está com alguma dúvida aí, a gente vai esclarecer tudo agora, porque para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente está recebendo duas mulheres maravilhosas aqui, especialistas em educação, a professora, palestrante e educadora maker Lauriane de Lourenço e a coordenadora educacional do Sagres Educa, Kelly Bittencourt. Seja bem-vinda, Lauriane. Obrigada. Kelly, boa tarde. Kelly, seja muito bem-vinda também novamente. Obrigada, Flávia. Vamos bater um papo sobre esse tema que é divertido, interessante, curioso, né? Vai ser ótimo. O que vocês acharam do meu exemplo? Vale ou não vale?
Vale. Eu acrescento aí ainda Professor Bugiganga, Boa. Fantástico Mundo de Bob, e aí por diante. Professor Bugiganga é uma boa, hein? Manual do Mundo. Qual? Isso. Manual do Mundo? Talvez a gente tenha que atualizar um pouquinho os nossos exemplos, trazer para uma geração mais próxima. Eu tô preocupado com isso, viu? Os meninos eu ia podiam... falar professor Pardal, então nem vou falar. Eu vou aproveitar para os meninos que estão no chat, que vão ajudando aí. Quem são exemplos que possam ajudar e que são grandes exemplos da cultura faça você mesmo? Aquela galera que é inventor, que faz as coisas, que está focado aí na solução. E eu lembro a todos que estamos conectados em várias plataformas. Estamos transmitindo simultaneamente pela TV aberta, pela Sagres TV, para Aparecida de Goiânia, Goiânia e toda a região metropolitana. Também estamos ao vivo pela TV aberta na cidade de Três Marias, em Minas Gerais. Estamos ao vivo na Rádio Sagres AM 730, pelo sagresonline.com.br e pelos canais do YouTube da Sagres TV e também do Sagres Educa. Estamos conectados em todas essas plataformas. Professora Lauriane, eu quero saber o que é essa cultura maker. Você começou conceituando muito bem e deu um exemplo maravilhoso. Você falou do MacGyver, eu citei o professor Bugiganga, mas eu acho que a meninada vai lembrar aí muito do Mr. Maker, fazer, inventar. Mas a cultura maker, o movimento maker, ele sempre existiu. Na verdade, todo mundo já tentou fazer algo, com sucesso ou sem sucesso, mas nasceu aí na Revolução Industrial, bem no finalzinho de 1960. E foi o precursor, inclusive, da Revolução Industrial. Alguém tentou fazer algo e deu certo. Vamos pensar aí na primeira roda. Alguém foi lá, esculpiu o formato circular e assim por diante. Eu posso dar inúmeros exemplos. Mas vamos no conceito do que é o maker. É o do it yourself. Faça você mesmo. Que, na verdade, com a nova BNCC incorporada na educação, já recebeu um novo nome. Do it together. Vamos fazer juntos. Porque fazendo junto é mais divertido, fica mais criativo, mais lúdico e o projeto fica muito mais encorpado e divertido. Então, o maker é mão na massa. E aí, Lauriane, é uma mudança significativa. Primeiro, Sim. A gente muda do espera uma ordem para tome uma iniciativa, seja ativo. Eu já faço uma mudança considerável. Né? Muito. Assuma a responsabilidade e o protagonismo do seu estudo. É esse o primeiro movimento. Resolva um problema, né? Ou do problema, né? Assuma, resolva um problema. Essa é uma mudança forte. Parafraseando, eu arrisco em assuma e democratize o seu conhecimento. Quando pensamos em protagonismo, faça você mesmo. O protagonismo é você aceitar a concepção de que você dá conta de construir algo. Agora, imagina se você estiver construindo o próprio conhecimento. Desde que nascemos, o nosso primeiro contato com o mundo é através das mãos. Nós precisamos sentir, saborear, tocar, e o conhecimento também ele tem que passar pelas mãos para poder passar do abstrato para o concreto. O que é isso? Como eu vou usar? Para que serve? Tem outras finalidades? O ponto-chave e o caminho para o maker, o primeiro ponto é a curiosidade. Para que serve isso? Eu vou abrir um pequeno trecho aqui, um dos maiores empreendedores do mundo, né? Bill Gates. Quando ele tinha 8 anos, ele ganhou um Walkman do pai. O pai saiu do quarto, algumas horas depois ele voltou. Vou chamar de Bill, tá? Por intimidade. Bill tinha desmontado todo o Walkman em cima da cama. O pai voltou e falou assim: "Uai, Bill, eu não estou entendendo, né? Com tanto sacrifício, eu compro um Walkman para você e você já desmontou?"
O pai do empreendedorismo respondeu: como que você quer que eu use algo se eu não sei como funciona? Não precisa ser expert em nenhuma tecnologia, nem dominar todas as áreas de conhecimento, nem todos os componentes curriculares. Basta ter curiosidade e motivação e acreditar que eu posso fazer. Hoje, a nossa comunidade, a humanidade, já quer algo personalizado. Eu não quero mais nada industrializado, fabricação em série, eu quero algo que atenda a minha necessidade. Então, eu aceito a concepção de que eu posso desenvolver algo que vai facilitar o meu dia a dia, tornando aquilo ali mais atrativo, mais fácil. Agora, imagina colocar todo esse conhecimento, toda essa possibilidade dentro do ambiente escolar. É revolucionário. E eu quero até aproveitar, Kelly, o que pedagogicamente muda no ambiente escola, alunos, professores, quando a gente assume esse comportamento dessa cultura maker? Essa pergunta é ótima, Vinícius, porque muda espaço, quando a gente pensa em espaço físico, e aí eu não estou chamando atenção para laboratórios super tecnológicos e caros. Eu estou pensando em um espaço que favorece esse modelo de aprendizagem, que favorece essa abordagem. E muda também mentalidade, porque um professor com a mentalidade mais rígida, mais fixa, ele não vai conseguir desenvolver essa abordagem na sua plenitude. Ele precisa acreditar que esse estudante é capaz de construir, ele precisa acreditar que esse estudante é capaz de colaborar, ele precisa acreditar na capacidade inventiva desse público que ele orienta, que ele media. Acreditando, transformando o espaço, né, em um lugar propício que favoreça essa abordagem, ele vai motivar esses estudantes também a serem autoconfiantes, a acreditarem que eles podem fazer, construir, inventar, né? A metodologia, a abordagem maker, ela vem dentro desse contexto de metodologias ativas. Então, por isso que a gente aqui, só nessa pequena introdução, já falou de protagonismo, já falou de aprendizagem ativa, né? Então, a gente, nesse contexto das metodologias ativas, a gente coloca o estudante no centro do processo, não só para ele receber, né, aquilo que o professor tem para passar para ele de um lugar diferente, mas colaborando, né, e sendo coautor desse processo de aprendizagem. Então, é uma mudança de espaço físico, é uma mudança de organização do espaço online, se a gente estiver falando de uma modalidade híbrida, mas é, sobretudo, uma mudança de mentalidade. E dentro dessa mudança de mentalidade, Lauriane, a gente pode entender que mudando o ambiente da sala de aula, reorganizando o espaço escolar, a gente pode ver pelas imagens, né, que estavam aparecendo, os alunos estão no chão, estão agachados, estão sentados, estão deitados, cada um do jeito que quer ou eles estão vivenciando o conhecimento. Diante da experiência, diante da função que eles têm, né? Exatamente. E imaginando um futuro de uma escola híbrida, que a tendência é que a gente assuma essa característica, a escola vai ser cada vez mais maker? Cada vez mais. E completando o que a Kelly nos disse, e quando ela definiu o que era o protagonismo, quando ele coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem, ele também faz uma realocação do professor, uma ressignificação. Ele passa a ser ali um tutor, um instigador. O espaço formal de escola, ele está sendo reconstruído. Eu ouso a chamar uma sala de aula de ateliê de aprendizagem. O que é um ateliê? Não é um espaço informal, com várias possibilidades, vários objetos, que eu tenho uma linha, um papel, um tecido, um acesso a uma tecnologia que pode ser precisa ou não, porque a cultura maker vai muito além de uma impressora 3D. Então, um espaço de aprendizagem
pode ser onde e a hora que você queira aprender. Pode ser um chão, pode ser uma sala de aula, um pátio, uma biblioteca. Pensa na educação infantil da nossa época, Vinícius. A sala de aula trabalhava em formatos circulares, estações. A criança tinha mobilidade, ela levantava, sentava numa outra mesinha, se ela precisasse de mais espaço, porque a imaginação dela era tão grande, que não cabia na cadeirinha dela. Então, ela tinha que levantar e ir para o chão para expandir aquilo. Então, a tentativa é justamente levar isso para as outras séries, para os outros anos, e permitir que esse potencial do movimento maker estimule as startups, os empreendedorismos e assim por diante. É na criatividade, é no lúdico, é aceitar que eu posso, que o conhecimento parte de mim, que eu posso construir, que o professor não vai só ditar a teoria, muito pelo contrário, ele vai me estimular a idealizar, pesquisar e prototipar de forma inovadora e principalmente sustentável. Ô, Flávio, olha, faz muito sentido isso. Eu queria até não sei por que você me chamou não, mas já estou falando, né, Vinícius? Você comanda. Essa cultura maker, ela está presente também no mercado, né? Está muito em alta isso, porque tem... Primeiro, né? Agora na pandemia que está todo mundo em casa, tem várias ferramentas colaborativas que você faz em conjunto, né? Com o time, com as pessoas. Além de que hoje a liderança empresarial ela é focada em dar autonomia para os times, né? Sim. Por exemplo, o Design Sprint, que é uma metodologia que é usada nas maiores empresas do mundo, ela é baseada na cultura maker, porque você junta uma equipe, tem um problema, você junta uma equipe e vamos pensar em como resolver esse problema e a gente faz um protótipo, como esses meninos estão fazendo, né? Nas imagens que foram mostradas. Então, assim, tá tudo conectado. Se a escola desenvolve isso hoje, né? Se começa a desenvolver, daqui a pouco, no futuro, os profissionais eles vão ter muito mais facilidade em lidar melhor com o mercado nessa questão de resolver problemas, né? Exatamente, Flávia. O design thinking veio do mundo corporativo, presenteou a educação e nós abraçamos aquilo ali como algo fundamental para poder retirar todo o conteúdo que estava preso ali no livro para poder tomar forma. E eu ouso usar esse nosso espaço aqui. Há 10 minutos atrás, eu estava ensinando a minha filha de 8 anos fração e eu não conseguia ver outros exemplos dentro das páginas físicas do livro. Pandemia, confinamento, vamos usar o Tem em Casa? Uma criança que vê um mundo totalmente diferente, matematicamente falando ainda. Olha que coisa mais simples, fácil e lúdica. Então, são garrafas PET de lanche da escola ou do lanche em casa, caninho PVC, e nós desenhamos e imprimimos juntas a fração. Então, aqui ela vai girando, é totalmente professor Pardal, totalmente MacGyver. Então, isso aqui é um exemplo clássico e verdadeiro que podemos usar o que temos em casa e atribuir funções diferentes e sustentável, criativa. A garrafa PET que seria descartável, aquele cano que foi sobra de uma reforma ou outra, vira conhecimento, vira aprendizagem. Vira sentido, né? É isso que a cultura maker procura. Você ressignificar tudo que te cerca para agregar conhecimento e pegar todos os componentes curriculares. Eu preciso olhar para tudo que me cerca e ver química, física, português, biologia, porque o conhecimento, ele fica ao nosso redor de forma interdisciplinar. É isso, né? Aprendizagem significativa, experiencial e contextualizada. Aí essa criança, esse estudante, chega no mercado de trabalho sem achar que ele está em outro planeta. Afinal de contas, ele veio experimentando ao longo da aprendizagem dele situações que são perfeitamente adaptáveis às novas realidades.
né? Então, enxergar aquilo que a gente tem no currículo escolar, nos componentes todos, como parte da nossa vida, é o que vai dar sentido e é o que vai dar liga, né? Como diria os povos mais antigos, é o que vai dar liga, é o que vai fazer com que a gente olhe e veja sentido e ache que faça... que precisa, que deve fazer parte da nossa vida. Porque quando não faz, Tôndolo, quando não faz, Flávia, o garoto ou a garota vai decorar, vai responder a prova, se for o caso de fazer uma prova, e no minuto seguinte vai esquecer tudo aquilo, porque não lhe serviu, né? Então, se a gente não constrói um caminho de conexão e de aprendizagem de fato significativa, que ele olhe e fale, caramba, com isso aqui eu posso dar solução para tal e tal coisa, ou eu posso inventar uma coisa que ainda não existe, né? A gente fala em 4 Cs na cultura maker, principalmente. Claro que deve ter um monte de outros. É porque a gente também faz parte de uma geração que gosta muito dualista, né? Então, a gente fala de curiosidade, a gente fala de criatividade, a gente fala de capacidade de construção e a gente fala de colaboração. Porque quando você vivencia todo esse processo, você percebe que não pode ficar com isso só para você. A solução nunca é só para você. O produto final, o protótipo, nunca serve só a você. Quando a gente está falando de cultura maker, aí a gente vai lá e colabora, divide. E aquilo vai se tornando um projeto ainda maior. Vai descobrindo que com ajustes, adaptações, a gente consegue chegar em novos caminhos, né? E aí a gente vai sendo capaz de investigar, né? Porque essa habilidade de investigar vai te deixando cada vez mais sedento pelo conhecimento. Então, através de um processo de investigação, você vai se apaixonando ainda mais pela sua capacidade de fazer, de realizar. É maravilhoso, né? Então, é muito importante que, além desses instrumentos que, como a Lauriane colocou, a gente tem em casa, em plena pandemia, a gente está... quem aqui, né, não pegou já tudo que tinha e deixou à disposição das crianças para ver se elas se distraíam e deixava a gente trabalhar um pouquinho, né? A gente faz isso querendo um respiro, mas, na verdade, a gente está estimulando também, quando a gente coloca materiais sem predeterminar a função daquilo, a gente está colocando à disposição da criança instrumentos que ela vai transformar no que ela quiser. Quem aqui nunca presenciou a criança que larga o brinquedo industrializado mais caro e procura os armários da cozinha para brincar com as tampas? Sim. Flávia, aí na nossa live tem perguntas, faço questão até de reforçar, curta a nossa transmissão. Se inscreva no canal do Sagres Educa e para você poder acompanhar aí todas as nossas produções dentro do canal do YouTube. Temos pergunta, Flávia? Temos perguntas. E antes da pergunta, temos 715 pessoas aqui assistindo mais e temos só 196 pessoas aqui no nosso que curtiu a live, né, gente? Por favor, vamos ajudar aí. Vamos deixar essa live para aparecer para mais e mais pessoas, então... Espero que vocês deem as curtidas. Já está começando a aumentar. Muito bom. Obrigada, gente. Vocês são demais. Bom, vamos às perguntas. A Bárbara Alves, ela perguntou quais atividades práticas da metodologia Maker podem ajudar no desenvolvimento psicológico dos aprendizes. Nossa, psicológico é bom, hein? Por favor, Lauriane, começa. Traz para a gente suas experiências. Na verdade, qualquer atividade que uma criança da educação infantil ou não vai desenvolver, ela tem que ser pautada principalmente na motivação. Ela tem que estar motivada. Isso é inerente ao ser humano e ao processo de aprendizagem. O raciocínio, a neurociência colabora com isso. Ela tem que se sentir desafiada. A partir do momento que ela se sente desafiada, o raciocínio, a criatividade, ela vem junta. Uma única atividade, ela pode trabalhar várias outras situações. O bom do professor Bujinganga, né? Tem sempre alguma coisa na mão, e eu vou utilizar esse exemplo. Quem não conhece a Torre de Hanoi? Princípio básico para trabalhar matemática e raciocínio lógico, tomada de decisões, números, gamificação, adição, subtração. Olha, estou falando de papelão e lápis de cor.
Podemos trabalhar aqui também cores, formas e principalmente motricidade. Então, responde a pergunta da Bárbara. É estritamente possível trabalhar todas as competências e habilidades exigidas para o século XXI, desde a educação infantil, de forma prática, a partir do momento que você aceita que seu aluno, ao ser desafiado, e se você permitir, ele pode. E se a gente aproveitar, Flávia e Tôndolo, a gente passou aí em alguns videozinhos curtos uma atividade específica que as crianças, os estudantes e ensino fundamental, inclusive, eles vão, através de uma espécie de círculo, né, ali, um gamezinho, eles vão selecionando aquele tipo de emoção que está representando o que ele está sentindo naquele momento. Olha aí na tela. Exatamente. E aí, por exemplo... Eles desenvolveram o próprio instrumento, né? E são capazes, num rol de emoções, de identificar aquilo que eles estão sentindo durante aquela atividade, durante aquele dia. E aí a gente pode ir ampliando isso num contexto de pandemia, num momento difícil que essa criança pode estar passando. Um termômetro emocional, né? Termômetro emocional, exatamente. Um orientador educacional pode usar, um professor pode usar. E aí a gente vai percebendo que não existe limite de competências para ser trabalhado na abordagem maker, né? As competências socioemocionais podem ser trabalhadas, esse aqui é só um exemplo, né? Tem muitos professores que trabalham com colocando de frente um estudante para o outro, para que ele represente através do desenho, da colagem, da construção, do que ele acha que o outro está sentindo, para que às vezes a gente reflita sobre como o nosso olhar pode ser enviesado e influenciado por outros fatores, como é importante ouvir o outro. Então, existem várias alternativas dentro da abordagem maker para trabalhar, inclusive, competências socioemocionais. A empatia, né, é o carro-chefe. Que, indo ao encontro da pergunta da Bárbara, fortalece, né, esse estado psicológico saudável dos estudantes. Exatamente. Muito obrigado, viu, Bárbara, pela sua participação. Tem mais perguntas por aí, Flávio? O pessoal participando? Tem muita pergunta, Vinícius. O Pedro Henrique, ele fez uma afirmação, e aí eu passo para a pergunta. Ele falou assim, os modelos educacionais tradicionais já estão muito ultrapassados e não formam o indivíduo preparado para a sociedade contemporânea. As escolas deviam incentivar a criatividade e a autonomia dos alunos. E aí eu pergunto... o Gustavo Vitor perguntou, sem dúvida esse tipo de metodologia prepara o jovem para o mercado de trabalho do futuro. Tem alguma ideia de quando introduzir esse projeto em grande escala, como na grade curricular do Brasil? Sim, na verdade ele já está compilado no novo ensino médio. Os itinerários formativos já trabalham empreendedorismo, maker, STEM. Então, quando vamos pensar então no mercado de trabalho, Gustavo, primeiro eu te pergunto, quais são as profissões do futuro? Né? Para depois falarmos em mercado de trabalho. O novo ensino médio vem preparando. Porém, quando pensamos em profissões do futuro, vamos pensar primeiro em quem que o mercado vai contratar. O mercado do futuro não vai contratar quem sabe tudo, porque a internet sabe tudo. Quem será o profissional de sucesso? Independente de qual profissão ele vai escolher, de qual carreira ele vai trilhar. O profissional de sucesso é aquele que será contratado pela economia global, é aquele que é capaz de aplicar o pouco ou o muito que sabe, mas de forma inovadora e criativa. Se ele souber aplicar o que ele sabe de forma inovadora, ele pode escolher a profissão que ele quiser, que ele terá sucesso. E aí é reflexão, né? A gente está propondo menos... Vou denunciar mais uma vez aqui a nossa idade. Menos profissionais tempos modernos, garotada aí que está no nosso chat, na nossa live, vai lá, Charlie Chaplin, tempos modernos, vai assistir lá, ele apertando parafuso, funções repetitivas, menos... Primeiro maker do mundo. Pois é, o primeiro maker. E menos funções repetitivas e muito mais ações reflexivas,
né? Assim, ó, que problema é esse que eu vou resolver? Né? Que problema é esse que eu vou resolver? Eu vou montar uma startup, eu vou fazer um aplicativo. A primeira coisa que todo mundo faz é, qual problema você vai resolver? Por que as pessoas vão te pagar para que você resolva esse problema? Você tem que estimular a criatividade. E eu queria até ir aproveitando essa pergunta do Pedro, como os pais reagem a isso? Porque eu fiquei pensando, Lauriane, lá na sua história do Bill Gates, o pai normalmente vai chegar e falar assim, isso foi caro, eu gastei muito, como é que você quebra? Como é que você destrói? E ele oferece a perspectiva de como é que eu vou mexer se eu não conheço. Mas como é que o pai entende que ele está mexendo e não destruindo? A partir do momento que ele colabora. O pai tem que aceitar, e eu brinco com a expressão assim, aceita que dói menos, que você tem um filho nativo digital. Então, vamos aceitar. As suas limitações nem sempre são as limitações dele. O mundo é diferente, as atratividades são diferentes. Por um tempo, eu achava que o entretenimento da criança e do adolescente, principalmente, estava nas redes sociais e nos games. E mais próximos deles, eu verifiquei que eles estão cada vez mais antenados e digitalizados. Eu vou usar a expressão globalizados. Os adolescentes estão ouvindo podcasts e, para isso, eles precisam ter um domínio sobre determinado assunto. Um adolescente já consegue interagir com o pai. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Terceira geração, né? Porque nós não podemos denunciar a nossa idade, né, Vinícius? Como é que faz isso aqui mesmo? Nossa, pai, vamos lá, você não precisa mais perguntar, tem o Google Maps, tem o Easy, e aí instala aqui para mim. Então, tem sido abraçado, tem sido acolhido, então tem sido aproximado. Então, aquilo que a gente achava que distanciava a internet, o pai tem procurado, é uma barreira que está sendo quebrada. Me ensina como eu faço. Hoje, principalmente, Vinícius, com a pandemia, todo mundo isolado, não vai ao banco, não consegue pagar uma conta na lotérica. É a hora de gritar o quê? Menino, vem aqui! Como é que eu faço para baixar um aplicativo aqui do banco? Tem senhores de 80, 90 anos perguntando se você tem Pix. Então, o que acontece? Ele não aprendeu isso sozinho, porque isso não foi ensinado para ele na escola. Quem ensinou isso para ele foi um neto ou foi o filho? Foram os nativos digitais. Então, nós já estamos numa era em que quebrou-se a barreira. Eu consigo aproximar o meu filho, eu consigo aproximar o meu neto, porque eu vejo ele detentor de um conhecimento digital. Que é o que ele não tem. É interessante, viu, Tom? Porque você trouxe o exemplo dos tempos modernos, e a Lauriane colocou também na fala dela, são momentos de aprendizagem muito distintos. A gente teve uma escola voltada para um modelo industrial e um modelo de mercado de trabalho extremamente linear, né? Você sabia exatamente que resposta dar aos processos que já eram mapeados. Agora a gente não tem essa previsibilidade toda há muito tempo. Sim. E o que esse momento de mundo mostra é que está ficando cada vez mais imprevisível, cada vez mais instável, digamos assim, dentro de uma possibilidade de você mapear e falar assim, não, é só eu seguir determinada cartilha. Então, eu não estou falando que os nossos filhos precisam sair abrindo liquidificador, panela de pressão elétrica, ou seja lá o que for dentro de casa. Mas a gente precisa parar de exigir que os nossos filhos desenvolvam habilidades já superadas. Então, eles não precisam decorar tudo aquilo que a gente precisou decorar para responder provas de história e geografia. Mas, Kelly, foi assim que eu aprendi. Pois é, foi assim que a gente aprendeu. Mas agora está tudo aqui. Está tudo agora disponível na internet. E como eu faço um uso criativo disso? Né? Será que não é importante mesmo que eu dê um passo para trás e olhe que para o meu filho ser protagonista, na vida pessoal,
que a gente fala de mercado de trabalho, que é importante pagar a conta para sobreviver, né? Mas e um ser humano autônomo? E um ser humano que sabe se virar com o que tem à sua disposição? E um ser humano que sabe que mesmo com recursos limitados é possível ser criativo e usar aquilo da melhor maneira? Então a gente precisa parar de usar fórmulas passadas, ultrapassadas, para os nossos filhos hoje. E aí se colocar disposto a aprender, como foi o que a Lauriane falou. A gente tem muito a aprender com eles e a gente tem muito a se beneficiar da autonomia dos nossos filhos, tá? Isso não significa não criar com apego, mas significa que eu estou fortalecendo essa criança para que seja um ser humano dono de si, né? Capaz de interagir com o mundo que está posto. Exato. E esse mundo tem até nome, né, Kelly? Que é o mundo VUCA, né? Que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? O incerto, o U aí é de uncertainty, do inglês, então... E aí eu queria só pedir licença aqui, que a gente estava falando de outras gerações, né? E a Nicole fez uma pergunta muito legal, que é: a metodologia Maker pode ser passada de geração para geração e pessoas de qualquer idade podem desenvolver melhor a criatividade com isso? Sim. Totalmente. Um exemplo bem claro, Flávia, foi essa semana, na segunda-feira, numa aulinha minha de robótica na educação infantil. Eu desafiei que o pai ou a mãe, justamente para trabalhar a aproximação, escolhesse um jogo que era da época deles, para poder desenvolver com os recursos que ele tinha em casa. E aí, Vinícius, lembra do fliperama? Lembro demais, hein? Que é isso, hein? Com a caixa de sapato, uma bolinha, que pode ser aquela que vem do rolão desodorante, rolinho de papel higiênico, nós construímos um fliperama. A interação foi tão boa, quando eu terminei de fazer o checklist, passei o tutorial de como ia confeccionar, eu fiquei sozinha na sala de aula virtual. Eles foram brincar, Flávia, com os pais, com a minha, eu estava assim, gente, a aula não acabou não, tem alguém aí me ouvindo? Foram brincar, foram interagir. Por quê? Se sentiram motivados. Agora você pensa, né? É de emocionar. Essa aproximação que tem, a mão na massa, o ensino ativo, ele não só inclui, porque mesmo a criança com algum déficit intelectual, ele consegue manusear no tempo dele, da forma dele, ele consegue participar do ensino maker. E a aproximação dos pais, que a gente é tão importante nesse momento, de pegar um joguinho da época, isso não tem preço, isso não é valorado, isso é importantíssimo. E aí você usou um termo, Lauriane, que, brincadeira, é uma coisa tão séria, mas ela ganha, acho que brincar o termo, é coisa séria. Ela é uma coisa tão séria, tão significativa, mas ao mesmo tempo se usa como um sentido tão esvaziado. Como é que a gente pode ensinar quem está nos acompanhando a entender o sentido da brincadeira? Principalmente os pais que estão vivendo a experiência de professor agora, né? Que aprender é divertido. Se aprender é divertido, eu posso aprender brincando, e enquanto eu brinco, eu posso aprender. E aí o conhecimento é gerado, a diversão também, e aí libera-se dopamina e os neurônios e neurotransmissores, e aí vai para a neurociência, mas tudo sai daqui, ó, das mãos. E a plasticidade do cérebro, né, Lauriane? Assim, a gente, hoje, a neurociência fala muito, né, da questão da plasticidade do cérebro, e até nós, adultos, né, com a idade bem próxima da juventude, nós também temos essa plasticidade, todos nós, As suas memórias, né, Flávia, são construídas assim, do conhecimento. Quando eu falo que o aprender divertindo é melhor, atira a primeira pedra aqui, ou melhor, desloga, quem nunca brincou de bonequinho com o carocinho do abacate ou do carocinho da manga? Então, ali você conseguiu o quê? Trabalhar. Tem cabeça, pernas, membros, o outro, corpo. É conhecimento. E é onde você constrói suas memórias, suas vivências. É aprendendo e se divertindo. Nada desvinculado.
E por isso brincar é tão sério, né? Sim, por isso que brincar é tão sério. Quando a gente pensa em crianças, bebês, né, ali aprendendo a apertar uma bolinha, rindo com um mobile, desenvolvendo essa capacidade de reter a atenção em uma música, você ri, você dança, você mexe o corpo, na interação, na brincadeira em grupo, você trabalha interação, desenvolvimento emocional. Então, brincar é uma coisa muito séria, que por causa desse uso vivo da língua, né, às vezes tem uma outra conotação, mas em espaços de aprendizagem deve ser levado muito a sério, né, e também em ambientes familiares. É claro que tudo agora tem, né? E profissionais, inclusive, tudo agora tem uma carga um pouco maior por conta desse desafio mundial que a gente vive, mas é importante que a gente respire fundo e tire tempo para brincar com a criança que você tem em casa, com o adulto brincalhão que você tem em casa, para rir, né? Trabalhar o riso, trabalhar todas essas sensações que o riso libera, porque aí também a gente consegue deixar a nossa mente um pouco mais disposta para enxergar coisas que no automatismo a gente não enxerga. Então, brincar é coisa muito séria para crianças, e se a gente for adulto esperto, é também muito sério para a gente. E não é à toa que tem um monte... Desculpa, Vinícius, não é à toa que tem um monte de grandes empresas de tecnologia, e não só de tecnologia, que colocam, né? Piscina de bolinha, fliperama... videogame. Então, assim, para essa... porque são os Sparks, né? As mindsets, onde os brainstorms são construídos através... no momento que seu cérebro se desconecta, que você relaxa. Foi onde surgem as grandes ideias. Exato. Aproveitando esse momento de pandemia, que as crianças estão vivendo aí o ensino, principalmente o ensino remoto, né? Acompanhando via plataformas, via Zoom e outras plataformas, as aulas. E o fato da gente ter comentado agora há pouco sobre a importância de conectar gerações, dentro desse processo, as brincadeiras do meu avô, as brincadeiras do meu pai, elas podem valer hoje, Lauriane? Elas surtem efeito hoje? É um momento, é uma troca, né? Então, eu te informo digitalmente e você me forma humanamente. Me ajude a construir minhas memórias, pegue as suas vivências, some com as minhas vivências e assim crescemos juntos. Nesse sentido, a Adriele tem uma pergunta aqui. Ela pergunta, a cultura maker pode ser trabalhada com o ensino híbrido? Deve. Na verdade, quando pensamos no hibridismo, né, online / presencial, não podemos perder o protagonismo. Muito pelo contrário, a telinha não pode nos distanciar daquilo que vemos trabalhando desde 2017, né, Kelly? Que é justamente essa reformulação do ensino. Então, mais um motivo, olha, vamos ver a teoria, está aqui o componente curricular, agora vamos prototipar, porque você já idealizou, você já fez todo o levantamento científico, a pesquisa, agora vamos prototipar. Com o que tem em casa, a criança vai ser muito mais estimulada, ela não precisa nem ir à papelaria ou ao mercado, é um descarte, algo que ela pode utilizar ali. Então, mais do que nunca, o papel do professor hoje é estimular e não deixar cair a pegada do protagonismo que demoramos tanto tempo para poder inserir. Pelo amor de Deus, não vamos voltar para o ensino passional. Sentados, só se for de frente para o computador, mas na mão, trabalhando. Trabalhando, é verdade. E assim a gente consegue desenvolver trilhas. Esse foi o caso do Sagres Educa, por exemplo, são trilhas em que essas crianças, esses estudantes são motivados o tempo todo a experimentar os caminhos propostos e chegarem em conclusões por eles mesmos, né? Então, é possível no ensino híbrido a gente fazer uso da abordagem maker, da metodologia maker, a gente faz, inclusive, é o que faz com que o cansaço não tome conta completamente desse processo. Então, a gente gera movimento, a gente tira tempo de tela quando usado como uma estratégia offline, a gente continua trazendo a diversão para o processo,
né? E a gente ainda, usando ferramentas online, consegue fazer junto e online, né? Então, assim, são várias possibilidades, várias estratégias possíveis no ensino híbrido também. Uma coisa que eu acho importante a gente frisar: o ensino híbrido, ele traz alguns desafios de infraestrutura e trazem desafios pedagógicos também. Mas se a gente tem professores e estudantes dispostos a pensar esse novo formato juntos, aí a gente vive experiências muito interessantes. E vamos pensar por um lado positivo. O aluno nunca vai falar assim: eu esqueci o material hoje, tia. Com certeza não vai. É mais fácil ele lembrar o pai ou a mãe do que esquecer. Verdade. E a Kelly tirou, assim, no mundo do futebol, Kelly, você me antecipou na jogada, que eu ia perguntar exatamente da sua experiência, como é que foi fazer dentro do Sagres Educa, como é que foi inserir a cultura maker? Então, Tôndolo, a cultura maker está muito próxima da autonomia que a gente quer desenvolver, né? Que a BNCC preconiza. A cultura maker, ela está muito próxima de termos como explorar, formular, prototipar, resolver, compreender, e todos esses verbos, eles fazem parte das explicações das competências que a BNCC traz. Então, se a gente está desenvolvendo um conjunto de trilhas inspirado, baseado no que a base traz como premissa, como norte, a gente precisa trazer a abordagem maker para dentro das trilhas. Então, nunca é uma experiência em que a criança vai começar e terminar sentada, olhando simplesmente para um computador. Ela vai ser convidada a colocar a mão na massa, ela vai ser convidada a experimentar aquela alternativa. Nas aulas de ciências, ela vai construir instrumentos. Nas aulas de educação física, ela vai pensar em como fazer aquilo de diversas formas e também a desenvolver os seus próprios materiais para a execução da aula. Nas aulas de português, quando a gente estiver falando, por exemplo, de gêneros textuais, ela vai conseguir pensar em alternativas de comunicação, como tornar isso viável. Então, ela está sendo o tempo todo, essa criança, esse estudante, estimulado ao construir, compreender aquele processo de aprendizagem, aquele conjunto de conhecimentos que ela precisa mobilizar, né, para o desenvolvimento daquela competência. Então, o Sagres Educa olhou também para a abordagem maker, fez uso dessa metodologia, porque ela, sem dúvida, é uma parceira na construção de conteúdos e de materiais que não são simplesmente comprometidos com a transmissão do conhecimento, e sim com a construção dele. Com a vivência, né? E eu imagino que tenha sido um grande desafio, né? Foi um super desafio, mas foi também muito prazeroso, porque foi feito a muitas mãos, professores com diversas experiências, mais de 100 professores aí num grupo de professores autores nessa obra coletiva, transformando o Sagres Educa em realidade. Então, eram experientes em sala de aula, eram experientes em tecnologia, eram experientes como mãe e pai, que a gente não coloca no currículo, né? O fato as competências que a gente desenvolve como pai e mãe, e a gente sem dúvida aprende muito nosso laboratório. Então, todas essas experiências num ambiente aberto e inovador foram aproveitados para oferecer para os estudantes o que de melhor a gente tinha como instrumento do nosso trabalho. Então, eu fico muito feliz e emocionada até de falar do resultado do Sagres Educa, porque, sem dúvida, não foi um conteúdo ou um material desenvolvido para nós mesmos. Foi para as crianças, e pensando que lá na frente a gente vai poder conversar com esses estudantes para entender como foi a experiência, e eles vão se sentir mais donos desses espaços que eles ocupam, sabe? Com mais autoridade, com mais empoderamento. São palavras que estão muito na moda, mas que são muito importantes, né? Que saibam se posicionar, que saibam defender suas ideias, que saibam, diante de pessoas, empregadores, autoridades,
com respeito, articular começo, meio e fim, defender ideias. Então, é com tudo isso que a gente está comprometido com o Sagres Educa, viu, Tondo? Eu imagino que tenha sido uma grande brincadeira, viu, Kelly? Assim, uma grande diversão construir tudo isso. E aí a gente vai para o aspecto do professor. E aí eu queria saber de você, Lauriane, se você, como a Miss Maker, como os outros professores te abordam para buscar informações sobre esse assunto. Eu até, na semana passada, nós recebemos aqui alguns depoimentos dos professores da rede municipal de Aparecida de Goiânia. E aí uma das professoras foi a professora Suriane. Aí quando eu mandei o convite para a nossa live de hoje, ela, eu fiz uma especialização com ela, é maravilhoso e tudo. Então, como os professores te abordam? É aquela abordagem com curiosidade e desconfiança ou é empolgação igual às crianças? Empolgação. O Maker faz isso sozinho, nem precisa da Miss Maker. A concepção é de compartilhar. É uma troca. Então, a partir do momento que o professor vê no outro uma possibilidade de inspirar, compartilhar, você aplicou essa trilha? Como eu faço para adaptar a realidade da minha escola? Você tem uma trilha que eu consiga aplicar para um aluno de inclusão? Você tem uma trilha para uma formação de professores? Então, é uma troca, Vinícius, é um mundo de compartilhamento. Então, no decorrer assim, da minha caminhada, eu tenho sido bastante acolhida, pelo simples motivo que eu também acolho tudo. Então, é um mundo colaborativo. Pessoal, eu tenho a missão muito ruim de dizer que está acabando. Eu tenho a missão de controlar o tempo. A gente tem mais alguma pergunta aí da live, Flávia? Tem mais pergunta da live. Vamos aproveitar assim. Eu tenho a missão de controlar o tempo. Aqui, fora não, mas... Compromisso, hein, Vinícius? Compromisso. O Pedro Wilson, ele pergunta, a junção da perspectiva prática, que é proposta pela metodologia Maker, com a perspectiva teórica, aperfeiçoará o estudante para o futuro? Sim, devido à experimentação. Se nós conseguimos experimentar a teoria, nós conseguimos copilar. O conhecimento, Flávia, ele não pode ser construído em caixinhas separadas. Ele tem que ser construído de forma global. Então, se eu consigo pegar a teoria, aliar ela à prática, aí eu falo que é o conhecimento verdadeiro e aplicável. E não só para o futuro, né, Lauriane? É para o agora. Para o agora, assim. A gente antecipou alguns anos com essa dura realidade da pandemia, vários setores passando por transformação digital, a escola sendo obrigada a se revisitar muito rápido e estudantes e professores junto com ela. Então, é para o agora. Você dá sentido a esse conhecimento através da experiência, da prática, da prototipagem, da testagem, é fundamental. Então, não deixa para o futuro, não. Não deixa para os futuros. Estamos no processo, né, Kelly, de adaptar, formar, experimentar. Fomos pegos de surpresa. Eu costumo falar para os professores, para os meus colegas assim, você tem duas possibilidades. Ou você senta e esperneia, ou você pega a situação e cresce. Eu escolho crescer. E você, Flávia? E você, Kelly? Vamos crescendo junto. Tem uma frase legal, né? Que eu nunca erro. Ou eu acerto, ou eu aprendo. Exatamente. Olha, tá vendo como esse tempo de live é curto e Vinícius já quer acabar com ela? A gente nem falou da importância do erro na cultura maker, na abordagem maker, né? Porque a gente tem também dessa herança escolar antiga aí, da geração anterior, esse medo de errar, essa demonização do erro, e aqui, na prática, na experimentação, não existe certo nem errado. O erro é só uma luz que se acende para a gente testar outro caminho, para não fazer daquele jeito de novo e experimentar outra tentativa, outra abordagem. Então, eu acho que fica como dica para a gente fechar aí, viu, Vinícius? O erro é parceiro aqui, porque com ele a gente aprende muito. Fica a dica para todos que estão nos acompanhando também, né? Errem muito, mas não se escondam atrás do erro. Como é que é?
Vou falar mais uma frase, então. O vencedor foi só... É só o perdedor que tentou mais uma vez. Então... Mas a Flávia hoje está filosófica. Cara que não desistiu. Inspirada hoje, Vinícius. É isso. Tá inspirada, a vencedora, né, Flávia? O vencedor e a vencedora. O homem ou a mulher, a menina ou o menino que não desistiram, que seguiram em frente. Tentou mais uma vez, né? Isso. Então, erro não existe, né, gente? Erros não existem. E para propor um desafio, e aí eu queria a chancela de vocês. Eu vou propor o desafio para quem está nos acompanhando. Alunos, professores, os alunos podem propor para as aulas, hoje, né, nessa 4ª edição que nós estamos, da nossa Live Sagres Educa, e depois ele pode voltar aqui no nosso canal e compartilhar a experiência dele nos comentários. Proponha para o professor uma atividade, seja a solução para o professor, quem sabe? É um bom desafio, né, Lauriane? É perfeito. Como eu falei, temos que se sentir desafiados. E você, professor, permita. Permita, isso. Aceite, troque, façam juntos. Exatamente. Juntos. Bom, nós vamos... tem comentário aí na live? Tem mais algum último? Então, é porque só uma última coisinha, assim, porque tem várias perguntas com relação a isso, mas a Lohane dos Santos, a pergunta foi dela, mas eu vi várias outras perguntas que convergem com essa. Quais os tipos de projetos da cultura maker podem ser direcionados a nós jovens? E uma outra coisa, assim, como que um jovem hoje, né, uma pessoa, um jovem pode começar? O jovem pode começar já na competência 5, né, Kelly? Que é a cultura digital, que ele já domina muito bem. Então, ele pode apostar, sim, nos vídeos do YouTube, através de confecção de alguns instrumentos ou não, de alguns objetos, faça tutoriais. O passo a passo tem sido uma grande ajuda em todos os componentes curriculares. A gamificação, o Scratch, que é uma plataforma educacional gratuita e riquíssima, que trabalha através do Leg Education, a gamificação, dá para você construir todos os componentes curriculares ali. Apostem no Kahoot, que é um quiz gratuito também. Lichess, que é um app de xadrez. Então, apostem nos aplicativos e peguem a teoria dos apps e coloquem na prototipagem. É um começo sem fim. E eu complemento a dica aí da Lauriane com o seguinte: olhem ao redor, olhem para a sua comunidade, olhem para a sua família, olhem para as pessoas com quem vocês compartilham a vida. Que tipo de problemas existem? Que padrão esses problemas repetem? E aí, busquem soluções. Essas soluções, a princípio, elas podem partir de você, mas podem ser experimentadas pelo grupo, pela galera, pela comunidade. E aí vocês vão construindo juntos, experimentando alternativas. A gente tem toda uma estrutura legal para buscar a resolução de problemas, às vezes, que afetam as nossas comunidades, mas tem alternativas que a gente consegue, sim, no nosso universo, construir saídas. Então, identifiquem problemas. Identificar problema é uma solução fundamental, é uma habilidade fundamental para o presente e para os futuros. E quando a gente identifica problemas, a gente se sente desafiado a encontrar soluções. Então, é o tipo de dupla, né? A identificação de problemas e a busca por soluções que faz com que a metodologia maker, com que a cultura maker seja cada vez mais expandida, cada vez mais vivenciada. Então, você, jovem, identifique problemas e pense em soluções para eles. E para isso você pode contar também com o professor, né, com a escola, com a estrutura pedagógica que está à sua disposição. Meninas, muito obrigado pela disponibilidade, né, por mais uma edição aqui da nossa live Sagres Educa. Primeiro, você, Lauriane, muito obrigado pela oportunidade e por compartilhar conhecimento com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite. Muito obrigado, Kelly. Até a próxima. Obrigada, Tônilo. Até a próxima. Obrigada, Miss Maker. Obrigada, Flávia. Tchau, Kelly. Obrigada, Flávia. Beijo, até a próxima. Tchau, Flávia, minha companheira de lives. Tchau, Vinícius. Beijo. Que a gente viva... Vou misturar umas lives que a gente já fez aí ao longo desses 12 meses,
que a gente seja um make lifelong learning. Boa, e tem muito conteúdo legal, né? Tem muita coisa boa, tem muita coisa legal. Queria agradecer muito a presença da Kelly e da Lauriane, foi demais. Obrigada, Vinícius, por estar aqui contigo mais uma vez. É sempre um prazer, sempre uma honra para mim estar aqui. Valeu. Muito obrigado a Flávia Moiana, também a Kelly Bittencourt e a Lauriane de Lourenço, né, participando conosco aqui dentro da nossa live do Sagres Educa. Agradecendo a todos que estão nos acompanhando pela live. A gente pede para que você se cuide, agradece a disponibilidade, mas a gente pede para que você se cuide, use máscara, mantenha o distanciamento social. Neste momento é muito importante que a gente siga essas regras no combate à pandemia e que a gente fique protegido e que você possa fazer aí, aproveitar essa live para mudar a sua vida, mudar aí o seu jeito de enxergar a forma como, às vezes, você mesmo orienta e organiza os seus estudos. Muito obrigado pela participação, pela disponibilidade. No nosso canal do YouTube você confere as outras 3 edições, aqui dentro da nossa live do Sagres Educa. Essa foi a nossa 4ª edição da nossa live Sagres Educa e você pode acompanhar no Sagres Online, no nosso canal no YouTube, né, as outras edições aqui da nossa live falando um pouco sobre educação, falando um pouco sobre os desafios da educação e chamando especialistas dos mais altos gabaritos para compartilhar a experiência. A gente agradece muito a sua disponibilidade.